Olá, pessoal! No dia 3 de março de 2021, o UOL Finanças veiculou a impactante notícia de que, com a pandemia, o PIB do Brasil caiu 4,1% em 2020, sendo a pior queda em 24 anos. O PIB brasileiro registrou uma queda de 4,1% em 2020, na comparação com 2019, afetado pela pandemia do coronavírus. É o maior recuo anual da série iniciada em 1996. Essa queda interrompeu o crescimento de 3 anos seguidos, que foi de 2017 a 2019, quando o PIB acumulou uma alta de 4,6%. No quarto trimestre, o PIB apresentou alta de 3,2% na comparação com o trimestre anterior, mas registrou queda de 1,1% em relação ao mesmo período de 2019. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Em valores correntes, o PIB, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no país, totalizou 7,4 trilhões no ano passado. O PIB per capita, que é por habitante, alcançou R$ 35.172 em 2020, um recuo recorde de 4,8% em relação a 2019. O resultado é efeito da pandemia do Covid-19, quando diversas atividades econômicas foram parcial ou totalmente paralisadas para controle da disseminação do vírus. Mesmo quando começou a flexibilização do distanciamento social, muitas pessoas permaneceram receosas de consumir, principalmente os serviços que podem provocar aglomeração. Foi o que disse Rebeca Palles, coordenadora de contas nacionais do IBGE. Os setores de serviços e indústrias são responsáveis por 95% da economia nacional e tiveram quedas expressivas em 2020. Por outro lado, a agropecuária foi o único setor a crescer. O desempenho por atividade no PIB foi o seguinte: o consumo das famílias teve uma queda de 5,5%. O consumo do governo também teve uma queda, só que de menos 4,7%. O setor de serviços também teve queda, menos 4,5%, assim como a indústria, que caiu menos 3,5%. Como dito anteriormente, o setor da agropecuária foi o único a crescer, com a soma de 2%. A pandemia gerou e gera uma perda histórica. O ano de 2020 foi marcado pela crise do coronavírus. Em março, com a primeira onda do vírus, a maioria dos estados e municípios determinaram o fechamento do comércio e dos serviços não essenciais na tentativa de achatar a curva de casos e de óbitos. Essas medidas causaram pouco impacto no PIB do primeiro trimestre do ano, que teve uma queda de 1,5% e afetaram em cheio o indicador no segundo trimestre, com uma queda histórica de menos 9,7%. A economia chegou a apresentar sinais de melhora no terceiro trimestre, com uma alta de 7,7%, impulsionada pelo relaxamento de algumas medidas de restrição, mas desacelerou nos últimos meses com a chegada da segunda onda. Já a expectativa do mercado financeiro é de que o PIB brasileiro tenha um crescimento de 3,29% em 2021, de acordo com o último Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central na segunda-feira, dia 1º. A projeção está em linha com a do ministro da Economia, Paulo Guedes, que afirmou ontem que prevê que a economia do país avance entre 3% e 3,5% neste ano. A previsão feita por Guedes, em entrevista à rádio Jovem Pan, é mais moderada do que em declarações anteriores. No final de janeiro, em videoconferência com investidores, o ministro disse que a economia poderia crescer até 5% neste ano se o executivo e o legislativo parassem de jogar pedra um no outro. Esta é a notícia de hoje. Fique atento para as próximas. Curtam e compartilhem com os amigos. Até mais!